Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Jailson, sou trabalhador aqui da casa e vou fazer a reflexão de hoje. Hoje o nosso tema ele é voltado justamente para quem está assistindo, né? Geralmente quem assiste os vídeos da terça-feira é alguém que passou por alguma atividade aqui na casa, né? Buscou ajuda através de alguma, né? de alguma forma. E eu vou falar justamente sobre o dom de curar. Lá no Evangelho de Mateus a gente encontra, né, essa passagem aqui, onde Jesus diz para os discípulos o seguinte: restitui a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então essa é uma orientação de Jesus aos discípulos no momento que ele acreditava que os discípulos estavam prontos, estavam aptos, né, para fazer essa atividade, para trabalhar com a cura, para ajudar as pessoas, né, para auxiliar as pessoas que precisavam de ajuda, auxiliar os doentes. E todo mundo aqui já ouviu falar sobre a cura, né, através da fé, sobre o dom da cura. Mas o que isso significa para o Espiritismo, né? Será que é um privilégio de poucas pessoas, né? Poucas pessoas têm o privilégio de receber esse dom da cura, né? De poucas pessoas, será que todas as pessoas também têm o privilégio de serem curadas, né? Será que é só a casa espírita que cura, né? Então, Jesus curava, né? Os discípulos curavam depois dele. E então, naquela época não existia a doutrina espírita. Então a gente sabe que não é a casa espírita que vai curar, né? Então, como acontece? Né? A doutrina espírita entende, né, que através, né, lá do livro dos médiuns, tem no item 175 diz o seguinte, que entre as variedades de médiuns há os médiuns curadores, aqueles que têm o poder de curar ou aliviar os males físicos, pela imposição das mãos, pela prece ou pela transmissão de fluidos. Então, a gente sabe que durante toda a humanidade a gente teve, né, os druidas, os xamãs, né, os magos, os feiticeiros, os bruxos, né, que curavam as pessoas, né, os curandeiros, né, que curavam as pessoas através das ervas, através das preces, através de rituais, através de cânticos, né? Todos esses elementos aí, todos esses momentos, eles eram momentos de uma ação, né, física do plano espiritual, né? Então os espíritos auxiliando essas pessoas, né, esses médiums curadores a ajudar, né, auxiliavam esses médiuns a curar as pessoas. Então, o dom de cura, ela é, para a doutrina espírita, uma faculdade mediúnica, né, uma faculdade natural, né, onde existe uma ação dos espíritos usando de uma ferramenta, né, de um intermediário físico para que ele possa agir nessas doenças e auxiliar as pessoas. Então, durante a história, né, o dom de curar, a gente tem Jesus, né, como um exemplo, que curava através do toque, né, através de uma palavra, através da fé das pessoas. A gente tem os discípulos, né, que vieram depois, que tem diversos relatos também, né, hoje são canonizados justamente por conta dos seus milagres, né, que ajudavam as pessoas através também da mesma ação. E a gente tem lá na carta de Paulo aos Coríntios o dom de curar também sendo falado, né, sendo mencionado, né? Ele falava nessa carta sobre os dons espirituais, os dons que, né, o Espírito Santo, né, os dons que Deus dá
aos homens, né, aos seres, aos cristãos, para que auxiliem os próximos. E em um determinado momento ele fala que a outros é dado pelo mesmo Espírito o dom de curar. Né? Então, a gente percebe que ele fala aqui de diversos dons e de diversas ações diferentes. E uma delas é o dom da cura. E a gente, quando fala aqui, né, do trabalho da Casa Espírita, ele é justamente voltado a isso, né? Então a gente tem diversos trabalhadores, né, que eles agem para auxiliar o próximo. Então, seja através de um estudo, seja através da palestra, seja através de uma conversa fraterna, né, do passe, da aplicação, todas essas atividades aí, ela tem o intuito de ajudar o próximo na sua cura. Né? Uma cura que ela não é só física, é uma cura que ela é espiritual, ela é emocional, ela é mental. Então, todas essas ações, elas são voltadas para o auxílio do próximo. Né? Então, quando a gente fala da Casa Espírita, todos os dons, né, que as pessoas têm, todas as formas de mediunidade, elas são importantes, né, para o auxílio da pessoa que vem buscar ajuda. Né? Então, quando a gente fala, né, historicamente também, né, da cura, e trazendo aqui para o nosso país, né, mais próximo de nós, a gente tem o exemplo de Bezerra de Menezes, que ele é conhecido como o médico dos pobres, né, ele é um expoente lá do final do século, né, morre ali em 1900, acho que é em 1900, né, o desencarne dele. Ele é conhecido como médico dos pobres porque ele trazia, né, com o seu dom de curar, que ele era né, médico, né, ele trouxe, ele via a medicina não só como uma profissão, como um trabalho, mas também como um sacerdócio para ele, né? Ele auxiliava as pessoas que tinham dinheiro, auxiliava as pessoas que não tinham dinheiro. Ele realmente fazia aquilo por amor, né? Então ele trabalhava com a cura espiritual através do amor e da caridade, né? Ele ajudava, né, através de conversa, ele aplicava o que a gente conhece hoje como conversa fraterna para auxiliar as pessoas, né? Ele orientava muito a oração, a prece, né? A forma de melhorar, né, o seu ambiente e principalmente o seu interior. E também usava muito da água fluidificada, né, através de médiuns, magnetizadores que auxiliavam ele, né, na fluidificação dessa água. E então a gente percebe que ela não era uma cura direta ao corpo físico, né, nesses casos, mas que atuava também de outra forma de cura, né, que é através da cura espiritual. E a gente tem outro caso, né, e tem diversos outros médiums, né, que trabalham nessa parte aí da cura, do auxílio, né, através de cirurgias espirituais, através de magnetismo. A gente tem o caso ali do Arigó, que é o mais famoso, né, que trabalhava como médium, né, de cura, e ele fazia cura física mesmo, né, ele colocava, né, a mão na massa mesmo, era uma questão mais voltada para as doenças físicas. Então, assim, ele trabalhou uma vida, né, inteira isso, né, auxiliando as pessoas através da cura das doenças. Então, quando a gente fala, mas como que o Espiritismo, né, ele vê a atuação, né, da cura, né, no corpo físico, como que isso acontece, né? A gente tem basicamente, né, nossa ação aqui na Terra, ela tem 3 elementos, né? Tem o espírito, tem o perispírito e tem o nosso corpo físico, né? O corpo físico e o perispírito são a forma
Então é a forma que o nosso espírito age aqui no nosso plano, né? Ele utiliza então do nosso corpo para agir, né? Aqui na Terra. Então as doenças do corpo físico, elas são um reflexo de um desequilíbrio, né, fluídico. O nosso perispírito, né, que é o nosso corpo semimaterial, né, que é o corpo que a gente utiliza quando a gente desencarna, né, quando a gente sai do corpo físico, né, quando o nosso espírito está desequilibrado, né, por conta de remorso, por conta da culpa, né, ou de traumas, ou de erros e falhas, né, que a gente acaba cometendo durante as nossas encarnações, o nosso espírito não está bem e isso gera um desequilíbrio fluídico no nosso perispírito. E aí, como é o nosso perispírito que molda o nosso corpo, isso acaba refletindo de forma negativa, né? Então isso vai acabar refletindo de forma na forma de uma doença, né? Então a gente percebe que as nossas células do corpo, elas reagem a como está o nosso espírito emocionalmente, né? Então, se isso acontece negativamente, a gente consegue também fazer com que essa resposta das células aconteça positivamente. Então, mas para isso eu preciso reequilibrar os meus fluidos, eu preciso reequilibrar, né, o meu corpo espiritual, eu preciso reequilibrar o meu espírito. Eu tenho que voltar a me mandar a estar bem, eu preciso estar bem, meu espírito precisa estar bem para que isso reflita, né, no meu corpo físico. Mas daí a gente pergunta, mas se essa doença estiver no planejamento reencarnatório, é a mesma ideia. Se está no meu planejamento reencarnatório, é porque o meu espírito não está bem, né? Significa que eu tenho algo para reequilibrar, tem alguma coisa que eu preciso reestruturar. Eu tenho que voltar a balancear, né, com o universo de forma positiva, né? Eu preciso expiar, eu preciso, através do sofrimento, através dessa dor, né, eu preciso reequilibrar, né, o meu espírito, né? Então, a casa espírita, ela acaba ajudando, né, a esse reequilíbrio através de diversas formas, né? Esse reequilíbrio do campo fluídico do perispírito de diversas formas. Uma forma é através do passe, né? O fluido magnético, né, mais o fluido espiritual, através da prece sincera, né, que a gente aproxima os bons espíritos da gente, através da água fluidificada também, que atua, né, como um remédio para o corpo físico, mas também para o corpo espiritual. O Evangelho no lar, que acaba purificando os fluidos da nossa casa, né, do nosso lar. A gente sabe que muitas vezes as nossas doenças, elas não estão relacionadas a algo interno, mas às vezes até o campo espiritual, né, do nosso trabalho, da nossa casa, ele acaba afetando o nosso corpo físico. Então o Evangelho ajuda nessa limpeza, nessa purificação, através das nossas aplicações, né, no centro, através do magnetismo mesmo, da mediunidade curadora, né, onde o médium ele age ali como uma ferramenta para os espíritos auxiliarem, né, o corpo físico. Mas nada disso ele vai resolver se a gente não tiver a nossa mudança interior, né? A gente precisa buscar o reequilíbrio espiritual através, né, reequilibrar a nossa mente, reequilibrar o nosso espírito através de uma mudança interna, né? Senão a própria cura física ela não vai acontecer, ou ela vai acontecer durante um período muito curto, né? Então tudo, né, o que a gente falou, a questão da cura, ela tem também a ver com esse merecimento, realmente essa mudança interna, essa busca de melhorar, né? E a gente sabe também que nem sempre, né, a nossa dor física ela é curada, né? A nossa doença física ela é curada.
A gente tem, né, o caso lá do filho do Arigó, ele não podia curar, ele tinha um problema na perna e ele não pôde curar o próprio filho. Né? Então por que que isso acontece? Acontece porque muitas vezes as enfermidades, né, elas são provas. Né? São provas, são resgates, são mecanismos que a gente, né, que a espiritualidade nos dá, né, como oportunidade de reequilibrar, né, de evoluir, de aprender. Né? Então, mesmo que a gente não consiga curar o corpo físico, a cura moral ela sempre é possível. Então, às vezes, a busca de cura, né, a busca de mudança, né, o afastamento do orgulho, do egoísmo, né, e a gente, através dessa busca da cura física, a gente acaba encontrando a nossa cura espiritual, a nossa cura moral. Né? Porque daí a gente, como eu falei antes, a gente vai ter, né, todas as ações ali que a gente pode fazer, né, o evangelho, a busca da casa espírita, a busca de uma cirurgia espiritual, a busca de uma conversa fraterna para resolver, né, as nossas doenças emocionais. Né? A gente pode buscar uma terapia, tudo isso a gente pode buscar, mas se a gente não mudar internamente, isso aí não vai acontecer, né? Não vai ajudar em nada, não vai auxiliar. Mas se eu busco essa mudança, se eu busco melhorar, se eu busco fazer essa mudança interna, mesmo que não venha a cura física, mas a cura espiritual ela será encontrada, a cura moral será encontrada. E aí a gente lembra, né, que a gente está plantando, né, coisas para o futuro e a gente está tentando resolver nossos problemas do passado aqui e plantando coisas positivas para o nosso futuro, né, para as nossas próximas encarnações. Então, o nosso foco de cura, ele precisa ser essa cura espiritual. Né? Se isso refletir no nosso corpo físico, nos dando, né, uma qualidade de vida melhor, uma chance maior, né, de estarmos aqui na Terra encarnados, isso vai ser positivo. Mas se não, de qualquer forma, a gente consegue o principal, que é a cura moral, né, a busca do melhoramento espiritual. Então, e para aquele que busca, né, o auxílio, sempre vai ter alguém buscando auxiliar. Né? E muitas vezes esse médium, ele é um médium que ajuda fisicamente, né? Mas médiums de cura, né? Como a gente tem Jesus, né? O Arigó e tudo mais, são raros. Né? A gente não encontra, né, por aí em toda a esquina. Mas a espiritualidade, né? Deus é tão bom que ele coloca como possibilidade para as pessoas que realmente querem ajudar, eles colocam o seu uso como uma ferramenta para os espíritos que conseguem fazer essa cura espiritual, né? Essa cura também do corpo físico. Então, as nossas ações, né, na casa espírita, né, tanto numa conversa fraterna, quanto na aplicação de um passe, quanto na aplicação, né, numa irradiação, né, no magnetismo para a cura física, todas elas têm a principal, né, ação dos espíritos. Né? Ela tem a principal ação dos espíritos. E os médiuns que trabalham, né, os trabalhadores da casa, eles são as ferramentas para auxiliar, né, nessa cura. Então, mesmo que a gente não tenha uma mediunidade de cura ostensiva, né, ser um médium de cura não impede de você auxiliar na cura de alguém. Né? Então, mas eu não trabalho na casa espírita, né? Não faço conversa fraterna, eu não dou passe, eu não faço aplicação. Então eu não tenho possibilidade de ajudar? Também tem. Né? Também tem a possibilidade. Porque a conversa fraterna, ela não precisa ser feita na casa espírita. Né? Todo mundo que tem um amigo, todo mundo que tem um conhecido, todo mundo que tem um familiar que precisa de ajuda, que está passando por algum momento difícil,
Às vezes ele só precisa desabafar, só precisa conversar, só precisa ouvir um conselho, um encaminhamento de alguém. E todo mundo pode ajudar. Todo mundo tem a possibilidade de abrir o coração. Se tiver vontade realmente de auxiliar, todo mundo vai ter, através da sua intuição, os seus amigos espirituais que vão auxiliar nesse auxílio, né, nessa ajuda, né, que a pessoa está procurando. Né? Todos nós temos a possibilidade de, no momento que alguém pede uma oração, para alguém que vai fazer uma cirurgia, para alguém que está doente, para alguém que está mal, alguém que está acamado, todo mundo consegue sentar 2 minutos e fazer uma oração e colocar realmente a prece, colocar a sua energia voltada para ajudar essa pessoa. Mesmo que eu não precise, mesmo que eu não esteja dando passe, mesmo que eu não esteja fazendo uma aplicação. Né? A gente consegue, através da prece, também auxiliar as pessoas. Podemos ser a ação, né, de cura aqui na Terra, né, se for da vontade de Deus. E se for uma ação voltada realmente para auxiliar o próximo, que é o que a gente chama de verdadeira caridade. Buscar auxiliar o próximo sem ter nada em troca, sem receber nada em troca. Buscar realmente para que a vida do próximo seja um pouco melhor, um pouquinho melhor. Né? Todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa possibilidade de agir. Então, espero que a reflexão dessa noite tenha sido positiva para todos, né? Que tenhamos todos uma boa semana e até a próxima.